nunca imaginei que um simples pedaço de papel pudesse decidir entre a vida e a morte. Naquela noite, eu estava sentada à mesa, cercada pela família que mais temia e menos conhecia. Tudo parecia ensaiado. Os risos contidos, os olhares frios, o aroma da sopa que fervia sobre o aparador. Mas quando minha filha discretamente deslizou um bilhete em minha mão e sussurrou com os olhos para que eu confiasse, o mundo pareceu parar. Meu coração disparou, o suor frio escorreu pela nuca, e naquele instante, sem entender direito o motivo, percebi que o instinto materno não mente. Saí fingindo uma dor no estômago. E 10 minutos depois, compreendi que aquele pequeno bilhete havia me salvado de um destino fatal. Nunca gostei das noites de jantar na casa dos Álvares. Era como entrar em um palco onde todos interpretavam papéis, menos eu. As taças brilhavam, os talheres de prata tilintavam em harmonia ensaiada, e os sorrisos eram tão frios quanto o mármore da mesa. Aquele jantar, em especial, parecia ainda mais tenso. Henrique, meu marido, mantinha um olhar estranho, distante, quase impaciente. A sogra, Dona Vitória, olhava para mim como quem observa um inimigo disfarçado de parente. Eu sentia que algo pairava no ar, algo denso, quase palpável. Quando Patrícia, minha filha, se aproximou com passos leves, percebi o nervosismo escondido atrás do sorriso forçado. Ela me serviu um pouco de vinho e, enquanto fazia isso, discretamente deslizou um bilhete amassado entre meus dedos. Foi rápido, quase imperceptível, mas o gesto foi preciso. Meu coração começou a bater forte, como se soubesse que aquele papel carregava algo urgente. Eu quis abrir imediatamente, mas todos estavam olhando. Então respirei fundo e fingi naturalidade. O jantar continuou em um silêncio estranho. Dona Vitória comentava sobre viagens e joias. Henrique ria sem graça, e eu tentava manter a compostura. Por dentro, a curiosidade me devorava. Finalmente levantei o guardanapo e, com um movimento discreto, abri o bilhete por baixo da mesa. As palavras, escritas às pressas, quase ilegíveis, diziam: "Finja que está doente e saia daqui imediatamente." Naquele instante, o sangue sumiu do meu rosto. A letra era de Patrícia. Tentei erguer os olhos e ela apenas balançou a cabeça de leve, com os olhos marejados. Eu sabia que não era brincadeira. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. Senti minhas mãos tremerem e o barulho do garfo batendo no prato pareceu ecoar como um trovão. Henrique perguntou se eu estava bem, mas sua voz soou distante, quase encenada. Pensei em todas as possibilidades. Uma emergência, uma ameaça, algo errado na comida. Tudo passava pela minha mente em segundos. A vontade de questionar era enorme, mas algo em mim dizia para confiar. O instinto materno, aquele mesmo que já me salvou tantas vezes, gritou dentro do peito: "Obedeça sem discutir." E foi o que fiz. Levei a mão ao estômago e disse que não estava me sentindo bem. Fingi uma tontura, e Henrique se levantou prontamente, oferecendo ajuda. Mas havia algo estranho em seu olhar. Era um misto de impaciência e frustração. Dona Vitória franziu o senho e disse que talvez fosse apenas nervosismo, mas eu via algo mais naquela mesa. Algo sombrio. Enquanto me levantava, Patrícia discretamente se afastou também, como se quisesse me escoltar até a saída. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O ar da sala estava denso e eu mal conseguia respirar. Assim que atravessei o corredor principal da mansão, senti o corpo inteiro tremer. Não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa: minha filha acabara de me salvar de algo terrível. A mansão dos Álvares sempre me causou uma sensação difícil de explicar. Não era apenas o tamanho, nem o luxo exagerado. Era a energia do lugar. As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, e o cheiro constante de flores artificiais misturado com perfume caro deixava o ar pesado. A cada visita, sentia como se estivesse entrando em território inimigo. Tudo ali exalava poder e controle, principalmente vindo de Dona Vitória, a matriarca. Ela não precisava levantar a voz para impor respeito, bastava um olhar.
Dona Vitória era o tipo de mulher que nasceu para comandar, ou pelo menos acreditava nisso. Controlava a família, as conversas, as decisões e até o modo como as pessoas respiravam ao redor dela. Henrique, meu marido, herdou dela a arrogância disfarçada de elegância. Ele não me via como esposa, mas como parte do cenário, um acessório que deveria se comportar bem. E eu, por anos, tentei me encaixar nesse papel que nunca me serviu. Naquela noite, tudo parecia mais frio que o normal. As luzes douradas refletiam nos cristais da sala de jantar e o som do relógio de parede marcava cada segundo com uma lentidão angustiante. Os empregados se moviam em silêncio absoluto, como sombras treinadas para não existir. A cada risada ensaiada de Dona Vitória, eu sentia um arrepio. Patrícia, minha filha, estava visivelmente tensa. Já Henrique mantinha aquele sorriso que aprendi a temer. O sorriso que sempre aparecia antes de uma mentira. Sentei-me na ponta da mesa, o lugar de quem não pertence. A toalha de linho branco, as taças alinhadas com precisão milimétrica e a prataria reluzente me lembravam o quanto aquele mundo nunca foi meu. Por fora, eu parecia tranquila. Por dentro, sentia que algo prestes a acontecer mudaria tudo. O olhar de Dona Vitória se fixava em mim como uma lâmina silenciosa, avaliando cada gesto, cada palavra, cada respiração. Ela perguntou se eu havia gostado da decoração nova. Respondi com um sorriso contido, tentando evitar conflito. Mas percebi um brilho diferente em seus olhos. Algo entre triunfo e desprezo. Era como se ela já soubesse de algo que eu ainda não sabia. Henrique, ao lado dela, apenas observava. O silêncio entre os dois era cúmplice. E eu podia sentir essa cumplicidade me cercando, me empurrando para um abismo invisível. Enquanto o jantar era servido, reparei em detalhes que antes teriam passado despercebidos. O aroma forte da sopa, o jeito calculado com que o mordomo colocou a tigela à minha frente, o olhar rápido de Dona Vitória para Henrique. Era como se todos estivessem seguindo um roteiro do qual eu não tinha conhecimento. Um arrepio percorreu minha espinha. Tudo estava milimetricamente planejado. E eu era a peça central sem saber o porquê. Por um instante, pensei em fingir naturalidade, mas não consegui. Senti o estômago revirar e a respiração acelerar. Patrícia, sentada do outro lado, mantinha o olhar baixo, apertando o guardanapo entre as mãos. Foi nesse ambiente de luxo sufocante e tensão disfarçada que percebi. Aquela mansão, por mais imponente que fosse, era um cemitério de emoções. E naquela noite, algo ou alguém seria sepultado ali. Quando o mordomo trouxe a sopa, um silêncio quase cerimonial tomou conta da mesa. O vapor subia em espirais finas, espalhando pelo ar um aroma forte de ervas. Dona Vitória se levantou com um sorriso que me pareceu forçado e disse que havia preparado pessoalmente aquela receita. Minha preferida. Todos pareceram surpresos, inclusive eu. Aquela mulher nunca tocava em uma panela. O gesto, que deveria ser um sinal de afeto, me provocou um arrepio. Havia algo errado naquela generosidade repentina. Ela se aproximou com uma tigela nas mãos, os anéis tilintando suavemente, e pousou o prato bem à minha frente. Para você, Rosa, fiz com minhas próprias mãos. O tom era doce, mas seus olhos estavam frios como pedra. Henrique observava, silencioso, e Patrícia, ao meu lado, parecia conter a respiração. Eu, tentando esconder o desconforto, agradeci e peguei a colher. O primeiro movimento da sopa revelou um cheiro diferente, levemente metálico, que me causou um nó na garganta. Enquanto mexia a sopa sem provar, percebi que Dona Vitória observava atentamente cada gesto meu, como se esperasse algo. O mesmo olhar vinha de Henrique, disfarçado por trás de um sorriso cortês. Patrícia desviava o olhar e sua perna tremia sob a mesa. Eu já tinha lido o bilhete. Finja que está doente e saia daqui imediatamente. E agora tudo fazia sentido. Meu corpo inteiro entrou em alerta. O coração batia alto e eu mal conseguia ouvir as vozes ao redor. Dona Vitória insistia com voz calma. Prove, querida. Quero saber se ainda tenho o mesmo talento de antes.
A colher tremia na minha mão. Henrique completou, com aquele humor seco que eu odiava. Vamos, amor, você sempre elogiou a sopa da mamãe. Senti a garganta secar. Um suor frio me escorreu pelas costas. Tudo dentro de mim gritava que eu não deveria tocar naquela comida. Foi quando olhei discretamente para Patrícia e vi o terror estampado no rosto da minha filha. Ela balançou a cabeça em negação, quase imperceptivelmente. Foi o suficiente. Soltei a colher e disfarcei um pigarro, dizendo que estava sem apetite. Mas Dona Vitória insistiu mais uma vez, com um falso tom maternal. É só uma colherada, minha querida. Vai te fazer bem. Naquele instante, tive certeza. Havia algo naquela tigela que não deveria estar ali. O instinto materno, outra vez, sussurrou no meu ouvido. Não coma. Fingindo distração, dei um pequeno sorriso e disse: Ora, Dona Vitória, a senhora fez tanto esforço. Seria uma desfeita recusar. Todos voltaram os olhos para mim. Aproveitei o momento em que ela ajeitava o guardanapo e, com um movimento rápido e discreto, troquei minha tigela com a dela. Fiz parecer um descuido qualquer. Ninguém percebeu, ou pelo menos eu achava que não. A tensão era tanta que o ar parecia mais espesso. Dona Vitória levantou a colher e, com sua habitual elegância, levou-a à boca. O som do relógio de parede marcava os segundos em minha cabeça. 1, 2, 3... E o silêncio foi quebrado por um engasgo súbito. Todos se viraram ao mesmo tempo. Henrique gritou. O mordomo derrubou a travessa e eu apenas fiquei ali, paralisada, sem entender o que acabava de acontecer. Foi naquele momento que percebi. A tigela especial que ela preparou para mim tinha acabado de se tornar sua sentença. O caos se instaurou em segundos. O som da colher caindo, o grito abafado de Henrique e o corpo de Dona Vitória tremendo sobre a cadeira. A cena parecia acontecer em câmera lenta. Eu só conseguia ouvir minha respiração acelerada, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Patrícia se levantou de súbito, correu até a avó e tentou segurá-la, mas o olhar da idosa já estava vidrado, perdido entre espasmos e gemidos curtos. O silêncio que veio depois foi mais assustador do que o grito. Por um instante, ninguém se moveu. Henrique parecia em choque, mas logo o desespero se transformou em raiva. Ele olhou diretamente para mim, um olhar que jamais esquecerei. Havia ódio, medo e algo mais. Culpa. O que você fez, Rosa? Ele gritou, aproximando-se com fúria contida. Eu não conseguia responder. As palavras ficaram presas na garganta. Olhei para Patrícia, e ela apenas balançou a cabeça, implorando em silêncio para que eu ficasse quieta. O som dos passos apressados ecoou pelos corredores da mansão, enquanto os empregados corriam para chamar ajuda. O cheiro da sopa ainda pairava no ar, agora misturado com perfume e pânico. Henrique tentava reanimar a mãe, mas tudo foi em vão. Eu observava de pé, imóvel, com a sensação de que estava presa em um pesadelo. O bilhete, o olhar de Patrícia, a sopa, tudo se encaixava. O aviso da minha filha havia sido uma tentativa desesperada de me salvar. A ambulância chegou e os paramédicos levaram Dona Vitória às pressas. Henrique me lançou um último olhar gelado antes de sair atrás deles. O salão ficou em silêncio. Eu e Patrícia permanecemos ali, sem saber o que dizer. A casa parecia mais escura, mais fria, como se o próprio ar tivesse se contaminado com a maldade que morava ali dentro. E foi naquele instante que percebi. Eu não estava apenas em perigo. Eu era o alvo de um plano cuidadosamente armado. Patrícia me puxou para o canto e sussurrou. Mãe, o veneno era para você. A frase me atravessou como uma lâmina. As pernas fraquejaram e precisei me apoiar na parede para não cair. Tudo fazia sentido agora. O bilhete, o olhar de medo dela, a insistência de Dona Vitória, o silêncio de Henrique. Eles queriam se livrar de mim. Meu próprio marido, o homem com quem dividi uma vida inteira, havia se tornado meu carrasco. Chorei em silêncio, não por desespero, mas por uma mistura amarga de alívio e horror. Alívio por estar viva. Horror por saber o quanto estive próxima da morte.
Patrícia segurava minhas mãos com força e eu podia sentir o quanto ela tremia. Foi ela quem percebeu tudo, quem me salvou quando ninguém mais o faria. E pela primeira vez, percebi o quanto subestimei a coragem daquela menina. Saímos da sala antes que Henrique voltasse. Enquanto caminhávamos até o carro, senti os olhos dos empregados me seguindo, não com pena, mas com medo. A mansão, que sempre simbolizou poder, agora me parecia um túmulo de segredos. E o mais terrível de todos acabara de vir à tona. Eu sabia que aquela noite seria apenas o início de uma longa batalha. A partir dali, nada mais seria igual. Ainda consigo sentir o peso daquele instante. O momento exato em que decidi trocar as tigelas. Foi um gesto rápido, quase inconsciente, mas movido por algo mais forte do que o raciocínio, o instinto. Aquele mesmo instinto que nasce no ventre de uma mãe, que pressente o perigo antes que ele se revele. Quando as palavras do bilhete ecoaram na minha mente, percebi que hesitar significava morrer. E sem pensar duas vezes, fiz o que precisava ser feito. Um movimento simples que, sem eu saber, mudaria o rumo de todas as nossas vidas. Enquanto disfarçava o olhar, senti o frio da colher escorregar entre os dedos. Tentei manter o semblante sereno, mas por dentro, tudo tremia. Dona Vitória, vaidosa como sempre, ajeitava o colar de pérolas e não percebeu o que eu havia feito. Henrique, entretido em observar minha reação, também não notou. Patrícia, porém, percebeu. Vi nos olhos dela um brilho de pavor, seguido de um gesto quase imperceptível de aprovação. Ela entendeu que eu havia tomado a decisão certa, a única possível. Aquele minuto foi eterno. Eu ouvia apenas o som distante do relógio marcando o tempo e o leve tilintar das taças. Dona Vitória, com elegância ensaiada, levou a colher à boca e sorriu. Perfeita, como sempre, disse ela. Eu prendi a respiração. Esperei, imóvel, observando cada movimento. Patrícia apertava o guardanapo entre as mãos. Henrique tamborilava os dedos na mesa, impaciente. O tempo pareceu parar. E então, em um sopro de segundos, tudo desabou. O som que veio a seguir ainda ecoa na minha mente. O engasgo, o tremor da colher caindo no chão, o copo que se espatifou em 1000 pedaços. Dona Vitória se levantou cambaleante, levou as mãos à garganta e tentou falar algo, mas só conseguiu emitir um gemido rouco. Henrique se levantou gritando e o pânico tomou conta da sala. Patrícia chorava. Eu estava paralisada. A cada segundo, a cena parecia mais irreal, como se eu estivesse assistindo à minha própria sentença sendo invertida diante dos meus olhos. Foi aí que compreendi o verdadeiro poder do instinto. O mesmo gesto que parecia pequeno tinha acabado de salvar minha vida. Mas junto com o alívio, veio uma onda de culpa. Eu não queria a morte de ninguém, nem mesmo de quem me odiava. Fiquei observando o corpo de Dona Vitória cair, lentamente, como uma árvore antiga cedendo ao vento. O som surdo da queda me fez estremecer. Henrique ajoelhou-se ao lado dela, desesperado, e me lançou um olhar que queimou minha alma. Você sabia? Gritou ele, apontando o dedo para mim. Não respondi. Nem precisava. Meu silêncio era a confissão de que eu tinha entendido tudo antes da hora. Patrícia me puxou pelo braço e disse baixinho: Vamos sair daqui. Eu queria acreditar que aquele seria o fim do pesadelo, mas no fundo sabia que era apenas o começo. Algo mais sombrio ainda estava por vir, e dessa vez não haveria como fingir que não vi. Enquanto nos afastávamos, ouvi o som distante das sirenes se aproximando. O frio da noite cortava o ar e o cheiro da sopa envenenada ainda me perseguia. Aquela troca de tigelas, feita num impulso de sobrevivência, havia selado o destino de todos naquela casa. E embora eu estivesse viva, algo dentro de mim também havia morrido naquela noite. O som do corpo de Dona Vitória batendo no chão ainda ecoava pela sala quando o caos tomou forma. O grito de Henrique se misturava ao som das cadeiras arrastando, dos talheres caindo e das vozes desesperadas.
Patrícia chorava, agarrada ao meu braço, enquanto o mordomo tentava fazer algo, qualquer coisa, que parecesse útil. Eu observava tudo com os olhos fixos, paralisada entre o pavor e a incredulidade. A mente tentava compreender o que o coração já sabia. O veneno não era para ela, era para mim. O rosto de Dona Vitória se transformava diante de nós. A cor foi sumindo, o olhar ficou opaco e um fio de espuma branca se formou em seus lábios. O perfume doce que ela sempre usava agora se misturava ao cheiro amargo do metal e da sopa derramada. Henrique ajoelhou-se ao lado da mãe, sacudindo-a como se pudesse trazê-la de volta. "Mãe! Mãe!" gritava sem parar. Eu não conseguia me mover. Cada fibra do meu corpo queria fugir, mas algo me prendia ali, me obrigando a encarar a verdade. A verdade era simples e cruel. Se eu não tivesse trocado as tigelas, seria eu naquele chão. A mão que me serviu com tanto zelo foi a mesma que tentou me matar. E o pior, a cumplicidade de Henrique era evidente. Eu via nos olhos dele não o desespero de um filho, mas o pânico de quem viu o plano ruir. Ele não olhava para mim com dor, olhava com ódio. Ódio porque falhou. Ódio porque, de alguma forma, a vida tinha me protegido mais uma vez. O som distante da sirene se aproximava, cortando o silêncio pesado que havia se instalado. Patrícia me puxou, dizendo que precisávamos sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. O chão parecia girar e o ar ficou denso, impossível de respirar. O relógio de parede marcava 21h47. O minuto exato em que compreendi o quanto o ser humano pode ser capaz de destruir o que um dia disse amar. Henrique levantou-se, os olhos marejados, mas havia algo insano em sua expressão. "Isso é culpa sua", gritou ele. E naquele momento, eu soube. Eu precisava fugir. Quando os paramédicos chegaram, tudo se tornou uma confusão de luzes, passos e vozes. Levaram o corpo de Dona Vitória, e Henrique insistia em me encarar, como se tentasse ler minha mente. Eu permaneci imóvel, com o bilhete de Patrícia ainda amassado na mão. Aquele pequeno papel agora era meu amuleto, minha prova viva de que Deus ainda estava comigo, mesmo em meio ao inferno. Patrícia me abraçou e senti o corpo dela tremendo tanto quanto o meu. Saímos pela porta lateral, enquanto a casa fervia em murmúrios e acusações. O vento da noite me acertou em cheio, trazendo de volta o ar que eu não respirava havia minutos. Caminhamos até o carro sem trocar uma palavra. O barulho dos pneus na brita soou como um alívio. Eu olhei para trás e, pela janela da mansão, vi Henrique parado, imóvel, olhando para nós como quem vê algo escapar pelas mãos. Naquele olhar estava o início da guerra que ele não esperava lutar. Enquanto o carro se afastava, encostei a cabeça no vidro e deixei as lágrimas caírem silenciosas. Não eram apenas de medo, mas de luto. Luto pela mulher que eu fui até aquele momento. Ingênua, obediente, confiante demais. A Rosa que entrou naquela mansão morreu junto com Dona Vitória. A que saiu dali nasceu marcada, atenta e disposta a lutar por cada segundo da própria vida. No dia seguinte, o sol parecia brilhar apenas para zombar de mim. A casa ainda cheirava a perfume, desespero e sopa fria. Henrique passou a noite em claro, andando de um lado para o outro, falando com advogados e policiais, fingindo ser o filho devastado pela tragédia. Eu o observava à distância, tentando entender como o homem que dormiu ao meu lado por décadas pôde planejar a minha morte. Ele não era mais o marido que eu conhecia. Ou talvez nunca tivesse sido. A verdade é que só agora eu via o monstro por trás do disfarce. Quando ele se aproximou de mim naquela manhã, havia algo diferente em seus olhos. Não era luto, era raiva contida. "Você trocou as tigelas, não foi?" perguntou com voz baixa e firme. Fingi não entender. Ele continuou. "Não se faça de inocente, Rosa. Eu vi. Você devia ter morrido ontem." As palavras dele vieram frias, sem emoção. Nenhum resquício de amor, nenhuma hesitação. Foi ali que percebi que não restava nada entre nós, nem mesmo humanidade.
Fiquei em silêncio. Ele me encarava como quem observa um inimigo, não uma esposa. O som do relógio da sala parecia acompanhar o ritmo tenso da nossa respiração. Foi ela quem planejou tudo, não foi? Perguntei, referindo-me a Dona Vitória. Henrique soltou uma risada curta, quase cínica. Ela só adiantou o inevitável. Você nunca pertenceu a esta família. E nesse instante, algo dentro de mim se quebrou de vez. Não era só a dor da traição, era a confirmação de que meu amor tinha sido uma mentira bem contada. Patrícia entrou na sala, tentando intervir, mas ele se virou para ela com fúria. Você também sabia, não é? Sua mãe te colocou nisso. Vi o medo no rosto da minha filha e me coloquei entre os dois. Deixa ela fora disso, Henrique. Gritei pela primeira vez sem tremor na voz. Ele me olhou como se não reconhecesse mais quem eu era. E talvez fosse verdade. Nem eu me reconhecia. Aquela mulher frágil, que sempre se calava para evitar brigas, tinha ficado na noite anterior, junto com o veneno. Henrique se aproximou tanto que pude sentir o cheiro do seu perfume misturado ao suor frio da culpa. Você acabou com a minha vida, Rosa, sussurrou. Eu respirei fundo e respondi, não. Foi você quem destruiu tudo quando tentou acabar com a minha. Pela primeira vez, não desviei o olhar. Pela primeira vez, ele recuou. Vi o medo nascer no homem que antes me aterrorizava. Um medo novo, o medo de alguém que percebeu que perdeu o controle. Depois que ele saiu, o silêncio tomou conta da casa. Patrícia me abraçou com força e senti o coração dela bater acelerado. Mãe, ele não vai parar, disse quase num sussurro. Eu sabia que era verdade. Henrique era o tipo de homem que não aceitava falhas. Para ele, eu era uma ferida aberta que precisava ser silenciada. E eu compreendi que, se quisesse sobreviver, teria de agir com calma, inteligência e paciência. Era hora de transformar o medo em estratégia. Fui até o espelho do quarto e encarei meu próprio reflexo. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma. Havia cansaço, mas também determinação. Eu não seria mais a vítima dessa história. Aquele confronto não foi apenas uma discussão, foi o início da minha libertação. Eu ainda não sabia como, mas prometi a mim mesma que da próxima vez que ele tentasse me destruir, seria ele quem cairia. Naquela noite, o silêncio da casa era diferente, pesado, denso, cheio de intenções ocultas. Eu sabia que não podia ficar ali mais um dia sequer. Henrique rondava pelos corredores, feito um predador ferido, e cada passo dele soava como uma ameaça. Patrícia me olhava com aquele semblante decidido que eu nunca tinha visto antes. Mãe, precisamos ir agora, disse, firme, enquanto recolhia algumas roupas às pressas. Não questionei, apenas obedeci. Pela primeira vez, era ela quem me protegia. Peguei a bolsa, o bilhete amassado e o colar que minha mãe me dera no casamento. As únicas coisas que ainda pareciam ter valor. Descemos as escadas em silêncio, evitando qualquer ruído. Lá fora, a chuva fina começava a cair e o vento cortava o rosto como um aviso do destino. Patrícia tinha deixado o carro em um beco lateral para não chamar atenção. Quando vi as luzes traseiras refletirem na poça d'água, senti um misto de alívio e tristeza. Era como abandonar uma parte da vida, a parte que quase me matou. Durante o trajeto, o som do limpador de para-brisa era o único que quebrava o silêncio. Patrícia dirigia com as mãos firmes, mas eu podia sentir o medo vibrando nela. Mãe, ele não vai deixar barato, disse, sem tirar os olhos da estrada. Eu apenas assenti, olhando pela janela a cidade escura. Tudo parecia distante, irreal, como se tivéssemos atravessado um espelho para um mundo onde nada mais fazia sentido. Eu não sabia para onde estávamos indo, mas sabia de onde estávamos fugindo, e isso era o bastante. Paramos num posto de gasolina e, enquanto Patrícia abastecia, fui ao banheiro e me olhei no espelho. O rosto cansado, os olhos vermelhos, o cabelo desalinhado. Era difícil acreditar que aquela mulher era eu. Por um segundo, pensei em desistir, em voltar e enfrentar tudo de uma vez, mas algo dentro de mim sussurrou. Ainda não.
Era o instinto de sobrevivência me guiando novamente, a mesma força que me fez trocar as tigelas. Eu precisava pensar, respirar e me manter viva o suficiente para provar a verdade. Seguimos estrada adentro, em direção à casa de um velho amigo de Patrícia, um especialista em tecnologia forense. Ela disse que ele poderia nos ajudar a reunir provas. Aquilo me deu uma ponta de esperança. Eu sabia que Henrique era influente e lutar contra ele sem evidências seria suicídio. Mas agora, com a coragem da minha filha ao meu lado, eu acreditava que podíamos virar o jogo. O medo ainda estava lá, mas algo novo começava a nascer junto com ele. A determinação. Chegamos ao amanhecer. A casa de campo era simples, cercada por árvores e um riacho que corria logo atrás. O ar fresco me fez respirar fundo pela primeira vez em dias. Patrícia trancou as portas e verificou cada janela, como se o perigo pudesse atravessar o vento. Deitei no sofá, exausta, e senti o corpo finalmente ceder. As lágrimas vieram sem aviso, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, eu me sentia segura, mas no fundo, sabia que era apenas uma pausa antes da tempestade. Enquanto o sol nascia, Patrícia se sentou ao meu lado e disse baixinho: "A gente vai provar tudo, mãe. Prometo." Eu olhei para ela e vi nos olhos o reflexo da mulher que eu sempre quis ser, corajosa, firme e fiel ao instinto de amor. A fuga não era covardia, era o primeiro passo rumo à liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, a esperança voltou a morar dentro de mim. 2 dias depois da fuga, o telefone tocou. O nome que apareceu na tela fez meu coração congelar. Rodrigo. Meu filho mais velho, o primogênito, o que sempre seguiu os passos do pai. Atendi com as mãos trêmulas, tentando conter a voz embargada. "Mãe, o que você fez?" Foi a primeira coisa que ele disse. "Nenhum. Como você está?" "Nenhum. Está segura?" Apenas acusação. Respirei fundo e tentei explicar, mas percebi logo que não adiantava. Ele não queria entender, queria julgar. Contei sobre o bilhete, sobre a sopa, sobre o olhar de Patrícia, mas ele interrompeu. "Mãe, isso é loucura. O papai te amava. Você está confusa." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer veneno. Era o mesmo tom de desdém que Henrique sempre usou quando queria me silenciar. Rodrigo tinha herdado não só o rosto do pai, mas também o orgulho. E eu senti o abismo crescer entre nós. É triste quando um filho escolhe acreditar na mentira porque a verdade é mais incômoda. Patrícia tentou intervir, pegou o telefone e tentou explicar do jeito dela. Mas Rodrigo estava cego pela manipulação. Disse que eu estava inventando tudo para justificar a tragédia e que a polícia já estava investigando minha participação. Aquilo foi como uma facada no peito. O filho que gerei, alimentei, abracei em noites de febre, agora duvidava de mim. Era como se todo o meu amor tivesse se perdido nas sombras do poder e das mentiras do pai. Quando a ligação terminou, fiquei sentada por longos minutos olhando para o nada. O som do vento entrando pela janela misturava-se ao barulho do riacho lá fora. Patrícia colocou a mão sobre a minha e disse: "Ele vai entender, mãe. Um dia a verdade vem." Eu queria acreditar nisso, mas a dor da rejeição é silenciosa e funda. O amor de mãe não morre, mas sangra em silêncio quando é desacreditado por quem mais amamos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em como Henrique era capaz de manipular todos ao redor. Ele sabia se fazer de vítima, de marido exemplar. Tinha dinheiro, influência e um discurso convincente. E agora, com a mãe morta, ele iria pintar a própria imagem como a do homem devastado pela perda. E eu seria o monstro. O medo se misturava à raiva, e eu sentia o coração latejar de impotência. Mas dentro dessa dor, começou a brotar algo novo, a necessidade de justiça. Patrícia percebeu meu silêncio e me trouxe uma xícara de chá. "Mãe, ele te ensinou a duvidar de si mesma por tanto tempo que agora tenta fazer os outros duvidarem também." Suas palavras foram como um espelho. Era verdade. Henrique sempre soube inverter os papéis,
transformava a culpa em piedade, mentira em verdade. Mas eu já não era a mesma mulher de antes. Agora, cada palavra dele era uma faísca que me empurrava ainda mais para frente. Olhei para a janela e vi o reflexo da lua iluminando o vidro. Acreditei, por um instante, que ela me observava, testemunha silenciosa de tudo. Peguei o diário que Patrícia me dera e escrevi a primeira frase. A verdade pode ser sufocada, mas nunca morre. Eu não podia mais depender da crença dos outros. A partir dali, eu mesma seria a guardiã da minha história. Rodrigo podia duvidar hoje, mas um dia ele ouviria a gravação que provaria tudo. Os dias seguintes foram um borrão de medo e silêncio. Patrícia e eu vivíamos com as malas prontas, sem saber quando teríamos de partir de novo. Henrique tinha influência suficiente para nos encontrar se quisesse, e a cada som de motor na estrada, meu coração disparava. Foi então que decidimos seguir para um lugar mais afastado, a casa de campo de Daniel, um amigo de infância de Patrícia. Ele era especialista em tecnologia forense e tinha jurado manter nosso paradeiro em segredo. Aquela casa seria, por um tempo, o nosso esconderijo e refúgio. A estrada era longa, ladeada por árvores que pareciam se inclinar sobre o carro, como se quisessem nos proteger. O ar fresco da manhã entrava pela janela e trazia consigo o cheiro de terra molhada e liberdade. Depois de tantas noites dormindo com medo, aquele caminho me pareceu uma nova chance. Patrícia dirigia concentrada e eu observava o horizonte em silêncio. Cada curva parecia me afastar um pouco mais da dor e me aproximar de algo que eu não sentia há tempos: esperança. Quando chegamos, o lugar era tudo o que eu precisava. Uma casa simples, de madeira, rodeada por pinheiros e um pequeno lago ao fundo. Daniel nos recebeu com um abraço demorado e olhar preocupado. Vocês estão seguras aqui, garantiu. Pela primeira vez em semanas consegui respirar fundo. As paredes da casa cheiravam a café e lenha queimada, e o silêncio só era quebrado pelo canto dos grilos. Era como se o mundo tivesse parado para nos dar uma pausa, uma chance de juntar os pedaços. À noite, sentamos perto da lareira e Daniel ouviu atentamente tudo o que aconteceu. Patrícia mostrou o bilhete, as mensagens, os indícios do plano de envenenamento. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: se ele usou veneno, há rastros. A verdade sempre deixa marcas. Aquela frase ficou gravada na minha mente. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim sem questionar, sem duvidar. A confiança dele reacendeu algo dentro de mim que Henrique havia tentado apagar. A fé em mim mesma. Os dias começaram a seguir um novo ritmo. Patrícia passava horas ajudando Daniel a reunir informações enquanto eu cuidava do jardim e tentava escrever no diário. Às vezes, o medo voltava de forma súbita. O estalo de um galho, um carro passando na estrada. Mas logo passava. Era como se o próprio lugar estivesse me curando aos poucos. As mãos tremiam menos, o coração já não doía tanto. Eu estava reaprendendo a existir sem medo. Mas nem tudo era calma. Certa noite, vi luzes de faróis se aproximando da estrada. O som do motor ecoou pelo vale e me fez congelar. Daniel apagou as luzes da casa e fomos para o quarto dos fundos, em silêncio absoluto. Ficamos assim por longos minutos, até que o carro finalmente se afastou. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Patrícia me abraçou e sussurrou: ele está tentando te assustar. E naquele instante percebi. O inimigo ainda estava à espreita, testando nossas defesas. Mesmo assim, quando o dia amanheceu, algo dentro de mim estava diferente. Eu não era mais a mulher acuada de antes. A cada tentativa de me intimidar, eu crescia um pouco mais por dentro. A casa de campo se tornou meu templo de reconstrução. Foi ali, entre o som do vento e o cheiro de lenha, que comecei a planejar não só minha defesa, mas também a verdade que viria à tona. E ela viria com força, quando eu menos esperasse. Foi Daniel quem primeiro sugeriu: se quiser justiça, precisamos de provas, e quem melhor para se incriminar do que o próprio culpado? As palavras dele ficaram ecoando em mim. Era arriscado, mas fazia sentido.
Henrique confiava demais na própria esperteza. Ele sempre acreditou que eu era frágil, incapaz de reagir. Então, resolvi usar isso contra ele. A ideia era simples, mas perigosa. Eu fingiria arrependimento, confusão e saudade para fazê-lo baixar a guarda e confessar. Seria a primeira vez que eu enfrentaria o inimigo com as mesmas armas que ele usava: manipulação e aparência. Passei dias ensaiando o tom certo, as palavras exatas. Daniel ajustou o gravador escondido no celular e testou o som várias vezes. Ele não pode perceber nada, alertou. Patrícia, ansiosa, tentava disfarçar o medo. Mãe, e se ele descobrir? Perguntou. Eu sorri de leve e respondi. Então ele termina o serviço que começou, mas pelo menos eu terei tentado. Por dentro, eu tremia, mas não havia mais volta. Eu precisava da confissão, não só pela justiça, mas pela minha própria libertação. Naquela noite, sentei-me diante da lareira e olhei o fogo por longos minutos. Pensei em todas as vezes que abaixei a cabeça, em quantas mentiras engoli para manter a paz. Quantas vezes fui silenciada por medo de perder o pouco que tinha. E agora, ironicamente, estava disposta a arriscar tudo para recuperar a voz. Respirei fundo, segurei o celular e disquei o número que tantas vezes temi. Quando ouvi a voz dele do outro lado, fria e calculada, senti o corpo inteiro gelar. Henrique, sou eu, disse, fingindo hesitação. Do outro lado, um silêncio carregado. Depois, ele respondeu. Então resolveu aparecer. Fingi um choro contido, dizendo que me arrependia de ter fugido, que sentia falta da nossa vida, que estava confusa e sozinha. Ele mordeu a isca. O tom de voz mudou, e a arrogância voltou a se manifestar. Você destruiu tudo, Rosa. Se tivesse feito o que eu mandei, nada disso teria acontecido. Cada palavra dele era uma lâmina que cortava fundo, mas eu precisava suportar. Daniel e Patrícia acompanhavam tudo em silêncio, com os fones conectados ao sistema de gravação. Eu mantinha a voz trêmula, deixando escapar pausas calculadas para parecer frágil. Eu só quero entender o que aconteceu naquela noite, insisti. Henrique riu. Você sabe muito bem. Era para ser rápido, sem sofrimento, mas como sempre, você estragou tudo. O som do gravador capturou cada sílaba. Eu olhei para Daniel e ele apenas assentiu. A prova estava nascendo ali, em tempo real. O peso da conversa foi devastador. A cada frase, Henrique se afundava mais em sua própria armadilha. Falava do veneno, do plano, da cumplicidade de Dona Vitória e até de como se livraria de mim de forma limpa se o plano tivesse dado certo. O sangue gelou em minhas veias, mas mantive a compostura. No final, ele disse: Você devia agradecer. Eu te livraria de uma vida medíocre. Aquilo foi a gota d'água. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas com o coração em chamas. A verdade finalmente tinha voz. Daniel removeu o chip, salvou a gravação e fez várias cópias em pendrives. Patrícia chorava, me abraçando forte. Você conseguiu, mãe. Eu não respondi. Só fechei os olhos e deixei o silêncio preencher o espaço que o medo ocupava. Pela primeira vez, eu sentia que o poder havia mudado de mãos. E o mais irônico de tudo é que, para derrotar um manipulador, precisei aprender a fingir. Mas dessa vez foi pela verdade. Na manhã seguinte, o som da gravação ainda ecoava na minha cabeça. Eu havia ouvido aquelas palavras tantas vezes em silêncio que agora, escutá-las saindo da boca dele era quase inacreditável. Henrique, sempre tão cuidadoso, tinha se traído pela própria arrogância. E ali estava a prova. Cada frase, cada detalhe do plano, registrado em áudio. Daniel copiou o arquivo e o armazenou em 3 lugares diferentes: no computador, em um pendrive e em um cartão escondido dentro de um livro. Agora você está protegida, disse ele. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Quando ouvi o trecho em que ele dizia era para ser rápido, sem sofrimento, senti as mãos suarem. A voz dele, tão familiar, agora soava como a de um estranho. Patrícia chorou em silêncio. Como alguém pode planejar algo assim contra a própria esposa? Perguntou, sem esperar resposta.
Eu apenas respirei fundo. A dor não vinha mais da traição, vinha da certeza. A dúvida havia acabado. O monstro tinha se revelado e o disfarce havia caído de vez. Passamos horas revisando o áudio, separando os trechos mais importantes para entregar às autoridades. Daniel, meticuloso, fazia anotações técnicas, enquanto Patrícia cuidava de mim com uma delicadeza que me comovia. "Mãe, você precisa comer", insistia, mas eu não conseguia. Meu corpo estava exausto, mas minha mente fervia. Cada segundo daquela gravação era uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, a chave da minha liberdade. Era estranho pensar que minha salvação vinha exatamente da voz que um dia eu amei. Quando a noite caiu, sentei perto da janela, observando o reflexo da lua no lago. Segurei o celular e ouvi novamente o início da conversa. A voz trêmula que fingia fragilidade agora parecia a de uma guerreira disfarçada. Eu havia enganado o homem que passou anos me manipulando. Pela primeira vez, não era a vítima. Era a peça que moveu o tabuleiro. E o silêncio daquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não me assustava. Ele parecia cúmplice da minha vitória silenciosa. Daniel entrou na sala com um sorriso discreto. "Está tudo pronto. Amanhã cedo entregaremos o material diretamente ao delegado." Senti o coração acelerar. A ideia de voltar à cidade, encarar as autoridades, reviver cada detalhe, me assustava, mas também me libertava. "Ele nunca vai admitir o que fez, mas agora não precisa mais", completou Daniel. Eu fechei os olhos e agradeci a Deus, não apenas por estar viva, mas por ter uma filha corajosa e um amigo leal ao meu lado. Naquela noite, Patrícia dormiu abraçada a mim, como quando era criança e tinha pesadelos. Só que agora, o pesadelo era real, e estávamos enfrentando juntas. Eu passei a mão em seus cabelos e pensei em quantas mães não têm a mesma chance que eu tive. Quantas acreditam nas mentiras até o último suspiro. Prometi a mim mesma que, se saísse viva dessa história, faria algo para ajudar mulheres assim. Porque ninguém deveria lutar sozinha contra um manipulador. Antes de dormir, escrevi no diário: "A verdade sempre fala, mesmo quando o medo tenta calá-la." Olhei para o gravador sobre a mesa e senti um arrepio. Aquilo não era apenas uma prova. Era a voz do destino dizendo que, por mais escuro que seja o caminho, sempre há uma saída para quem tem coragem de ouvir o próprio instinto. E o meu, finalmente, tinha me trazido até aqui. Acordei antes do amanhecer, com o coração disparado. O som dos grilos do lado de fora parecia anunciar que algo grande estava prestes a acontecer. Coloquei o gravador dentro da bolsa, junto com o pendrive e o bilhete de Patrícia. Meus 3 amuletos de sobrevivência. Patrícia preparou café, mas mal consegui beber. Daniel nos esperava no carro, com o olhar firme e determinado. A estrada até a delegacia foi silenciosa, e cada quilômetro parecia um teste para minha coragem. Era hora de enfrentar não só o homem que tentou me matar, mas também o sistema que tantas vezes ignora as mulheres como eu. Quando chegamos à cidade, senti o estômago revirar. O prédio da delegacia, com suas paredes acinzentadas e janelas pequenas, parecia mais imponente do que nunca. Daniel segurou minha mão e disse: "Vai dar tudo certo." Patrícia, ao meu lado, respirava fundo, tentando esconder o nervosismo. Entramos e o som dos passos ecoou no corredor estreito. Fomos recebidos pela investigadora-chefe, uma mulher de olhar atento e expressão serena, chamada Doutora Luciana. Ela nos conduziu até uma sala reservada e pediu para ouvir tudo. Enquanto contava minha história, as palavras saíam entrecortadas. À medida que eu falava, via a expressão de doutora. Luciana mudar, de ceticismo a espanto, de espanto a indignação. Quando terminamos, Daniel entregou o pendrive. Ela colocou os fones e ouviu em silêncio. O tempo parecia ter parado. Patrícia me segurava pela mão e eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo forte. Quando a gravação terminou, a investigadora tirou os fones lentamente e disse com voz firme: "Dona Rosa, o que temos aqui é uma confissão completa." Aquelas palavras foram como um sopro de ar depois de anos submersa.
Doutora. Luciana chamou um perito, que analisou o áudio e confirmou a autenticidade. Não há dúvida, é ele mesmo. Isso é suficiente para abrir um processo formal, disse. Patrícia começou a chorar. Daniel sorriu discretamente, como quem sabia que aquele momento chegaria. Eu, por outro lado, senti as pernas fraquejarem. Todo o peso das últimas semanas caiu sobre mim de uma vez. A justiça, pela primeira vez, tinha um rosto possível, mas ainda havia medo. E se ele tentar nos alcançar antes de ser preso? Perguntei. Doutora Luciana olhou diretamente nos meus olhos e respondeu. Ele não vai conseguir. A partir de agora, vocês estão sob proteção. Suas palavras tinham uma firmeza que me tranquilizou. Pela primeira vez, eu sentia que não estava sozinha. Aquela mulher entendia o que era viver sob ameaça. Entendia o que era ter que provar que uma vítima também pode ser estrategista, inteligente e corajosa. Assinamos os documentos, registramos o depoimento e deixamos cópias das provas em vários locais. Daniel, sempre cauteloso, orientou sobre segurança digital e me entregou um novo celular. Nada de contatos antigos. A partir de hoje você recomeça limpa, disse ele. As palavras recomeçar limpa ficaram martelando na minha cabeça. Era mais do que um conselho, era uma profecia. Eu estava finalmente limpando a alma de tudo o que me contaminou por tantos anos. Ao sair da delegacia, senti o sol no rosto e respirei fundo. Patrícia me abraçou e disse: Acabou, mãe. Eu quis acreditar, mas dentro de mim sabia que ainda havia um último ato antes do fim, o julgamento. Mesmo assim, naquele instante, senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Uma paz tímida, ainda com medo, mas verdadeira. A mesma paz que vem quando você decide parar de fugir e começa a lutar com a verdade nas mãos. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor e vi o prédio ficando pequeno. O mesmo prédio que testemunhara tantas histórias de injustiça, agora guardava a minha, não como vítima, mas como sobrevivente. E dentro de mim, uma voz calma sussurrava: Você conseguiu, Rosa. O pior já passou. Mas uma parte de mim sabia. O destino ainda guardava mais um acerto de contas. 3 dias depois de entregar a gravação, recebi uma ligação inesperada da doutora Luciana. Sua voz era firme, mas havia um tom de urgência. Dona Rosa, precisamos que venha até a delegacia. Encontramos algo importante. Meu coração disparou. Patrícia e eu fomos imediatamente. Quando chegamos, ela nos conduziu até a sala de perícia. Sobre a mesa havia uma pequena caixa de madeira, envolta em plástico transparente, e ao lado, um frasco escuro rotulado com letras quase apagadas. Arsênico. Li em voz baixa, e um arrepio percorreu meu corpo. A investigadora explicou que o frasco fora encontrado no escritório de Henrique, escondido dentro de uma gaveta falsa. A descoberta tinha sido feita por Rodrigo, meu filho, durante uma busca acompanhada pela polícia. O mesmo filho que antes me chamara de louca, agora estava diante da verdade. Ele trouxe pessoalmente, disse doutora Luciana. Disse que precisava ver com os próprios olhos. Foi nesse instante que percebi que o coração de uma mãe, mesmo ferido, ainda é capaz de perdoar. Rodrigo havia finalmente enxergado o monstro que seu pai escondia. O perito abriu o laudo e explicou que o conteúdo do frasco era idêntico ao traço químico encontrado nos restos da sopa recolhida pela perícia. Arsênico puro, misturado a ervas e temperos. O veneno perfeito. As mãos de Patrícia tremiam, e ela segurou as minhas com força. Ele planejou tudo com frieza, mãe, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu apenas balancei a cabeça. A confirmação científica tornava a tragédia incontestável. O que antes era uma suspeita agora tinha nome, fórmula e prova. Rodrigo entrou na sala logo em seguida. Parecia outra pessoa. O olhar cansado, a barba por fazer e um ar de culpa que doía de ver. Mãe, me perdoa. Foram suas primeiras palavras. Eu não consegui responder. Apenas o abracei,
sentindo que aquele gesto apagava anos de distância e desconfiança. Patrícia chorava, e até doutora Luciana desviou o olhar para conter a emoção. Às vezes, a justiça de Deus vem disfarçada de dor, mas sempre chega. E naquele abraço, eu soube. A verdade tinha encontrado seu caminho. Henrique foi detido naquela mesma tarde. A polícia o surpreendeu tentando sair do país com passagens compradas em nome falso. As imagens da prisão circularam em todos os noticiários locais. Eu assisti em silêncio, com uma mistura de alívio e melancolia. Não havia prazer em vê-lo algemado, apenas a sensação de que o ciclo estava finalmente se fechando. Patrícia segurou minha mão e disse: "Agora acabou." Mas eu sabia que o verdadeiro fim não vem com uma prisão, e sim com o perdão. Naquela noite, escrevi no diário: "A verdade tem o gosto amargo do arsênico, mas é o único veneno que cura." Era uma ironia cruel. O mesmo elemento que quase tirou minha vida agora era a prova que me libertava. A justiça dos homens seria feita, mas a do tempo, essa já estava acontecendo. A cada nova revelação, eu sentia que algo dentro de mim se reconstruía, tijolo por tijolo, verdade por verdade. Antes de dormir, fui até a varanda e olhei para o céu. As estrelas pareciam mais próximas, e o ar da noite tinha um cheiro diferente, cheiro de recomeço. A dor ainda estava ali, é claro, mas já não me dominava. Ela havia se transformado em força, em consciência, em propósito. E naquele silêncio sereno, percebi que o veneno que quase me matou tinha servido para purificar tudo o que um dia me aprisionou. O dia da prisão de Henrique foi um daqueles que ficam gravados na memória como uma fotografia em preto e branco. O céu estava nublado e o vento soprava com uma força diferente, como se o próprio tempo soubesse que algo importante estava para acontecer. Eu estava sentada na sala da casa de Daniel quando o telefone tocou. A voz da doutora. Luciana do outro lado era serena, quase compassiva. "Dona Rosa, ele foi preso." Por alguns segundos não consegui responder. Apenas fechei os olhos e deixei o silêncio dizer tudo o que as palavras não conseguiam. As imagens passaram na televisão pouco depois. Henrique, de terno escuro e algemas reluzentes, sendo escoltado por 2 policiais. O homem que um dia se gabou de controlar tudo agora era conduzido como um prisioneiro qualquer. Patrícia chorou, abraçada a mim, e Rodrigo apenas ficou em pé, em silêncio, o rosto abatido. Eu não senti alegria. Senti alívio, um alívio triste, pesado, daqueles que vêm quando a justiça finalmente chega, mas custa caro demais. A queda dele era inevitável, mas a ferida que deixou em nós ainda sangrava. Durante o interrogatório, ele tentou manter a postura de homem digno. Negou tudo, culpou o destino, disse que era vítima de uma armação. Mas o áudio, o laudo do arsênico e o testemunho de Rodrigo formavam um muro impossível de atravessar. A verdade o cercava por todos os lados, e sua arrogância, pela primeira vez, não servia de escudo. A expressão dele ao ouvir a própria voz confessando o crime foi algo que nunca esquecerei. O olhar de um homem que percebeu tarde demais que perdeu o controle da própria história. Fui chamada para prestar o último depoimento. Quando entrei na sala, Henrique me olhou com um misto de raiva e desespero. Por um instante, vi o reflexo do homem que um dia amei, e logo em seguida, o estranho que me destruiu. "Você vai me pagar por isso", murmurou, tentando manter a postura. Eu apenas respondi: "Não preciso. Quem vai te cobrar é o tempo." E me afastei sem olhar para trás. Aquele breve diálogo foi a nossa despedida, o fim de uma era, o fechamento de um ciclo que já durava décadas. A sentença não demorou. Homicídio qualificado e tentativa de assassinato. 22 anos de prisão. O juiz leu a decisão com voz firme e o silêncio da sala foi absoluto. Patrícia segurava minha mão. Rodrigo chorava discretamente. Eu apenas respirei fundo. Era o fim de uma história escrita com mentiras, medo e manipulação. A justiça, lenta mas certeira, havia feito seu trabalho,
e pela primeira vez em muito tempo eu pude dormir uma noite inteira sem sobressaltos. Mas a justiça humana, embora necessária, não era o suficiente para curar o que ficou. Havia buracos dentro de mim que nenhuma sentença preencheria. Lembrei de todas as noites em que acreditei nas palavras dele, de cada desculpa que aceitei, de cada vez que me calei. A prisão de Henrique era a prova de que a verdade vence, mas também um lembrete cruel de quanto tempo eu levei para acreditar em mim mesma. Às vezes, o cárcere maior não é o de ferro, é o medo. Naquela noite, escrevi mais uma página no diário. A liberdade não começa quando o outro é preso, mas quando a gente decide parar de se aprisionar na dor. Fechei o caderno e olhei pela janela. Lá fora, o vento balançava as árvores e levava com ele os últimos ecos daquela história sombria. Henrique estava atrás das grades e eu finalmente estava livre. Depois da tempestade, o silêncio da paz soa quase estranho. Eu me lembro de acordar nos primeiros dias após o julgamento e estranhar a ausência do medo. Nenhum passo no corredor, nenhum olhar acusador, nenhuma voz me mandando calar. Apenas o som do vento batendo nas cortinas e o cheiro de café vindo da cozinha. Patrícia me esperava com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Rodrigo vinha nos visitar com frequência, tentando recuperar o tempo perdido. A casa, antes símbolo de refúgio e fuga, agora era um lar, simples, mas cheio de respiro. Demorei a entender o que significava recomeçar. No início, parecia impossível. Eu me via diante do espelho e ainda enxergava os traços da mulher assustada que trocou tigelas para sobreviver. Mas aos poucos, aquela imagem começou a mudar. Comecei a cuidar do jardim, a cozinhar minhas próprias refeições, a caminhar pelo campo sem olhar por cima do ombro. Pequenos gestos, mas cada um deles era uma vitória. A vida voltava a me chamar, com uma voz mansa e persistente, pedindo que eu me permitisse existir sem medo. Patrícia, com sua força silenciosa, foi meu maior pilar. "Mãe, agora é hora de viver, não de lembrar", dizia ela. E eu tentava seguir esse conselho, mesmo quando o passado batia à porta da memória. Rodrigo, por sua vez, buscava se redimir, cuidando de mim como quem cuida de uma ferida aberta. Às vezes, eu o via observando fotos antigas com um olhar de arrependimento e apenas sorria. O perdão, descobri, não é um ato, é um processo. E o meu estava apenas começando. Com o tempo, decidi vender a mansão dos Álvares. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque não podia carregar aquele lugar impregnado de dor. Cada parede, cada corredor, cada lustre parecia guardar ecos do que vivi. Vendi tudo e usei parte do valor para reformar a casa de campo. Quis começar de novo onde renasci, entre árvores e o canto dos pássaros. Ali, onde o medo um dia se escondeu, floresceu um novo capítulo da minha história. Aos poucos, voltei a me conectar com o mundo. Reencontrei amigas antigas, visitei lugares que amava e até voltei a sorrir com leveza. A dor não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Virou lembrança, aprendizado, cicatriz que já não dói. E foi nesse período que comecei a escrever minhas memórias, não para reviver o sofrimento, mas para libertar outras mulheres que ainda vivem presas a relacionamentos tóxicos, achando que o silêncio é a única forma de sobreviver. Uma tarde, sentei-me no banco do jardim e percebi o quanto havia mudado. O sol atravessava as folhas, formando desenhos dourados no chão. Fechei os olhos e senti o vento no rosto. Pela primeira vez em décadas, não havia medo nem tristeza, apenas gratidão. Eu sobrevivi a algo que muitos não conseguem sequer imaginar, e estava ali, inteira. A vida, caprichosa como é, me devolvera tudo o que um dia pensei ter perdido: a fé, o amor e a mim mesma. E naquela paz reconquistada, entendi algo simples, mas profundo. A dor não me destruiu, apenas me revelou. Cada queda, cada traição, cada lágrima foi o preço da minha força. E se hoje eu caminho de cabeça erguida, é porque descobri que recomeçar não é apagar o passado, é transformá-lo em combustível para um futuro melhor.
O veneno que um dia tentaram usar para me matar se tornou o remédio que me curou. O envelope chegou em uma manhã fria de terça-feira. O carteiro hesitou antes de entregá-lo, como se pressentisse o peso que aquelas folhas carregavam. O remetente estava ali, em letras firmes. Henrique Álvares, Penitenciária Estadual. Por um momento, pensei em rasgar tudo sem ler, mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez necessidade de encerrar o ciclo, me fez abrir. As palavras, escritas com a mesma caligrafia que um dia escreveu "Eu te amo", começaram com uma frieza que me arrepiou. "Rosa, espero que esteja satisfeita." A carta era uma mistura de ironia e orgulho ferido. Ele não pedia perdão. Ao contrário, se vitimizava. Dizia que eu havia destruído a reputação dele, que minha vingança tinha sido cruel, que Patrícia o havia traído e Rodrigo o abandonado. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma menção ao que realmente fizera. Era como se estivesse escrevendo de um mundo paralelo, onde ainda acreditava ser o homem intocável de antes. Li cada linha em silêncio, sem raiva, mas com uma estranha serenidade. Aquelas palavras já não tinham poder sobre mim. Em certo trecho ele dizia: "Mesmo atrás das grades, ainda penso em você. No fundo, acredito que sente falta de mim." Fechei os olhos e suspirei. O que ele não entendia é que eu já havia sentido falta, mas não dele, e sim de mim mesma. Durante anos, fui sombra do que poderia ser. Agora, eu tinha reencontrado a mulher que ele tentou apagar. E nenhuma cela do mundo seria capaz de libertá-lo da prisão que ele mesmo construiu dentro de si. Patrícia encontrou-me com a carta nas mãos e perguntou: "Vai responder?" Balancei a cabeça. "Não há mais nada a dizer." Ela sorriu orgulhosa e rasgou o envelope junto comigo. Pedaço por pedaço, o papel virou cinza nas chamas da lareira. Assistimos em silêncio enquanto o fogo consumia o passado, transformando tudo em pó. Não chorei. Havia algo de libertador em ver aquelas palavras virarem fumaça. Era como apagar o último rastro da dor. Naquele mesmo dia, Rodrigo me ligou. "Mãe, ouvi dizer que ele te escreveu." Confirmei e ele respondeu: "Então, agora é oficial. O passado está preso." Rimos juntos, e foi a primeira vez que pude rir do que vivi sem sentir culpa. A ferida ainda existia, mas já não sangrava. Era apenas uma marca que me lembrava o quanto caminhei para chegar até ali. À noite, escrevi no diário: "Alguns fantasmas não desaparecem. A gente apenas aprende a não se assustar mais com eles." Olhei para o céu pela janela. A lua estava cheia, redonda, e parecia me observar com um olhar cúmplice. Eu havia sobrevivido ao pior, e agora, cada amanhecer me parecia um presente. O silêncio da casa não era mais vazio, era paz. A mesma paz que o tempo dá a quem escolhe seguir em frente sem olhar para trás. Quando apaguei a luz, senti algo leve, quase imperceptível. Era o peso do passado finalmente indo embora. Henrique ainda respirava em algum lugar, mas sua voz já não alcançava mais a minha alma. A carta que ele enviou tentando me ferir se tornou o selo definitivo da minha liberdade. Porque a verdadeira vingança, percebi, é viver bem e viver em paz. 1 ano se passou desde aquela noite em que o destino mudou de lugar. Às vezes, ainda acordo no meio da madrugada e demoro alguns segundos para lembrar que estou em paz. Não há mais passos nos corredores, nem vozes elevadas, nem olhos me julgando à mesa do jantar. Só o som do vento, o canto dos pássaros e o barulho suave das folhas dançando lá fora. A vida se tornou simples, e é nessa simplicidade que encontrei o que sempre busquei: liberdade. Não a liberdade de ir e vir, mas a de existir sem medo. No meu aniversário de 61 anos, Patrícia organizou uma pequena celebração na casa de campo. Flores, bolo, risadas e gente boa. Sem luxo, sem máscaras, sem o peso do passado. Rodrigo veio com a esposa e me abraçou com uma ternura que quase me fez chorar. "Te perdi por muito tempo, mãe, mas agora te encontrei de novo", disse ele. E eu sorri.
Não porque o tempo apagou as dores, mas porque a verdade, quando aceita, cura tudo o que o engano destruiu. Era a primeira vez, em décadas, que me sentia completamente viva. Daniel também estava lá, sorrindo de canto, como quem vê uma história chegar ao desfecho certo. Trouxe um presente simples, um caderno encapado em couro, com as palavras Novos Começos, gravadas na capa. Agora é hora de escrever o resto da história, disse ele. Peguei o caderno nas mãos e senti o mesmo arrepio que senti ao abrir o bilhete de Patrícia 1 ano antes. Só que desta vez não era medo, era gratidão. Aquele caderno seria o testemunho da vida que renasceu das cinzas. Durante a festa, olhei ao redor e percebi que, mesmo com todas as perdas, eu havia ganhado algo muito maior: a consciência de quem eu era. Vi minha filha sorrindo, meu filho em paz, amigos verdadeiros por perto. Tudo o que restou foi o essencial, e o essencial, aprendi, é o que o fogo não destrói. A dor me ensinou a selecionar o que vale a pena carregar. E naquele instante, cercada de amor e luz, compreendi que o renascimento não é um milagre, é uma escolha diária. Ao entardecer, me sentei no jardim, com o diário sobre o colo. O céu estava pintado em tons de laranja e dourado, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Escrevi: de tudo o que perdi, o que mais me dói é o tempo que passei tendo medo de ser eu mesma. Mas hoje, cada minuto é um recomeço. Fechei o caderno e respirei fundo. A vida, finalmente, tinha voltado a caber dentro de mim. E o mais bonito era perceber que, mesmo marcada, eu ainda era capaz de florescer. À noite, Patrícia me entregou um colar com um pequeno pingente em formato de coração. Para te lembrar que o amor sobrevive a tudo, disse ela. Coloquei o colar e senti as lágrimas descerem sem controle. Eram lágrimas doces, diferentes das que chorei antes. Não eram de dor, mas de gratidão. Porque no fim, a vida não me tirou, me lapidou. E cada cicatriz, agora, é uma medalha de resistência. Enquanto a lua subia no céu, fiz uma última prece silenciosa. Agradeci por estar viva, por ter encontrado força na fraqueza e fé no meio do caos. Agradeci a Deus por me devolver a mim mesma. E prometi que, dali em diante, minha história não seria mais sobre dor, seria sobre renascimento, amor e paz. Porque, às vezes, o final que a gente teme é apenas o começo que o destino preparou em segredo. Com o tempo, percebi que sobreviver não era o suficiente. Eu queria dar um propósito à dor que me transformou. Um dia, enquanto lia meu diário, percebi que cada página poderia ter sido escrita por muitas outras mulheres. Mulheres que também viveram o medo, o silêncio e a culpa. Foi então que nasceu a ideia da Fundação Rosa da Vida, um espaço dedicado a acolher mulheres idosas vítimas de abuso financeiro e emocional. Um abrigo de esperança para quem, como eu, um dia acreditou que era tarde demais para recomeçar. Com parte da herança que sobrou, comprei uma antiga casa colonial no interior e a reformei. Pintei as paredes de branco e mandei gravar uma frase sobre a entrada: aqui ninguém é invisível. Quis que aquele lugar tivesse cheiro de lar, não de instituição. Nas manhãs, o som do piano toca baixinho no salão principal e o aroma de pão caseiro se espalha pelos corredores. Patrícia ficou responsável pela administração e Rodrigo cuida da parte jurídica. Trabalhar juntos naquele projeto foi como costurar os laços que o passado rasgou. No primeiro dia de funcionamento, sentei-me à porta e observei as primeiras mulheres chegando. Algumas vinham com um olhar assustado, outras com vergonha e muitas sem esperança. Eu me vi em cada uma delas. Abracei cada história como se fosse a minha e percebi que o verdadeiro milagre não é sobreviver, é transformar o sofrimento em cura. Cada abraço trocado ali era uma forma silenciosa de dizer: você não está sozinha, o inferno já passou. A notícia da fundação se espalhou rapidamente. Jornais, rádios e programas locais começaram a contar minha história. Mas eu nunca quis fama. Quis apenas mostrar que recomeçar é possível em qualquer idade, em qualquer circunstância. As visitas aumentaram,
e muitas mulheres voltaram a sorrir depois de anos de silêncio. Ver aquelas transformações diárias era como assistir ao renascimento da minha própria alma, um pedacinho de cada vez. Um dia, durante uma roda de conversa, uma senhora de cabelos grisalhos me disse: Rosa, você salvou minha vida. Eu segurei a mão dela e respondi: Não, minha querida, foi você quem decidiu se salvar. Eu só te mostrei o espelho. Aquela frase ficou ecoando em mim. Entendi que a missão que Deus me deu não era apenas sobreviver, mas guiar outras para a luz depois da escuridão. A fundação se tornou minha nova casa, meu novo propósito, meu verdadeiro legado. Às vezes, sento-me na varanda ao entardecer e observo as mulheres caminhando pelo jardim, rindo, conversando, retomando a vida. Cada uma delas carrega uma cicatriz diferente, mas todas têm o mesmo brilho no olhar, o brilho de quem escolheu não desistir. E é nesse brilho que encontro minha paz. A dor que um dia me paralisou agora me move. A rosa ferida deu lugar à rosa que floresce por outras. Escrevi no diário naquela noite: Deus transforma o veneno em remédio quando a gente oferece as feridas como sementes. E foi exatamente isso que aconteceu. A fundação não nasceu do ódio, mas do amor. Amor por mim, por Patrícia, por todas as mulheres que ainda acreditam que o destino pode ser reescrito. Hoje, quando fecho os olhos e escuto o som de risadas ecoando pela casa, sei que, finalmente, a vida cumpriu sua promessa. Naquela manhã, o sol entrou pela janela do meu quarto como um visitante antigo que finalmente voltou para casa. Sentei-me à mesa com uma xícara de café e o caderno que Daniel me dera, aquele com as palavras Novos Começos gravadas na capa. As páginas ainda em branco me encaravam, esperando por algo. Peguei a caneta e por um instante fiquei olhando para o nada. A mente voltou no tempo. O bilhete amassado, a sopa, o veneno, o medo. Tudo parecia tão distante e ao mesmo tempo tão presente. Respirei fundo e escrevi a primeira frase. Hoje, a dor virou história. Cada palavra que eu colocava no papel era um pedaço do passado que se libertava. Escrever se tornou um ritual, uma forma de curar o que as palavras um dia machucaram. Contei sobre o amor que me destruiu e sobre o amor que me salvou, sobre a filha que foi minha guardiã e o filho que precisou se perder para voltar a ver. Contei sobre o medo, o silêncio, o grito preso na garganta e o momento em que escolhi viver. E a cada linha senti a alma ficando mais leve, como se finalmente houvesse espaço para o novo. Patrícia entrou no quarto e me observou em silêncio por alguns segundos. Escrevendo de novo, mãe? Perguntou sorrindo. Sim, respondi. Mas desta vez não é um desabafo. É um testemunho. Ela se aproximou, me abraçou por trás e disse: Você não imagina quantas pessoas ainda vão ser curadas por essas palavras. Senti os olhos marejarem. O diário, que começou como refúgio, agora era um farol. E de algum modo, eu sabia que minha história não terminava ali. Ela estava apenas começando a ecoar. Com o tempo, percebi que a escrita tem poder de multiplicação. O que começa como um segredo no papel se transforma em semente no coração de quem lê. Passei a realizar encontros semanais na fundação, onde lia trechos do meu diário para as mulheres. Elas ouviam em silêncio. Algumas choravam, outras sorriam, mas todas entendiam. Não era só a minha história, era a de muitas. Aquelas páginas deixaram de ser minhas e se tornaram um espelho coletivo de coragem e recomeço. Certa noite, enquanto terminava um capítulo, uma borboleta pousou no parapeito da janela. Fiquei observando o bater suave de suas asas e sorri. Era um lembrete sutil de que a transformação é silenciosa, mas poderosa. Fechei o diário e olhei para o céu. As estrelas pareciam mais próximas, como se me aplaudissem em silêncio. A rosa que um dia viveu com medo, agora florescia livre, e seu perfume era feito de fé, força e perdão. Escrevi a última frase com mãos firmes e o coração leve. Não sou o que aconteceu comigo. Sou o que escolhi fazer com o que aconteceu. Fechei o diário e senti uma paz profunda,
daquelas que não se explicam, apenas se vivem. O passado finalmente estava em seu lugar, atrás de mim. O futuro, pela primeira vez, não me assustava. Eu não tinha mais pressa, nem culpa, nem medo. Tinha tempo. Tempo para viver, amar e, principalmente, ensinar. Enquanto apagava a luz e me preparava para dormir, ouvi Patrícia rindo com Rodrigo na sala. O som das vozes misturado à brisa da noite me fez sorrir. A vida havia me dado uma segunda chance, e desta vez eu não deixaria escapar. Fechei os olhos, agradeci a Deus e sussurrei: obrigada pelo bilhete que salvou minha vida. Porque no fim, tudo começou com uma única frase e a coragem de acreditar nela. Há histórias que nascem do sofrimento, mas florescem em redenção. A minha foi uma delas. Fui traída, enganada, silenciada, mas não destruída. Descobri que a força de uma mulher não está em nunca cair, mas em levantar-se mesmo quando o chão parece desabar. E, se hoje minha voz ecoa, é porque um dia decidi que o medo não seria meu idioma. A vida me provou que não existe veneno capaz de matar quem foi criada para renascer. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sobrevivido a algo que tentou te calar. Talvez ainda esteja aprendendo a caminhar entre as ruínas do que chamava de amor. Se for o seu caso, escute o que vou te dizer. O passado não define quem você é. Ele apenas te prepara para quem você vai se tornar. Toda dor tem um propósito, e quando o tempo certo chega, ela se transforma em poder. Nunca subestime o que a dor pode ensinar. Ela lapida, amadurece e abre os olhos. Eu precisei perder tudo para me reencontrar. E hoje, quando olho para trás, não vejo destruição. Vejo reconstrução. Cada lágrima me ensinou a enxergar o valor da verdade, da paz e da coragem. E é essa coragem que eu desejo que você encontre dentro de si, agora mesmo. Então, se essa história te tocou, se de alguma forma você se viu em cada palavra, saiba. Não foi por acaso que ela te encontrou. Deus sempre usa as histórias certas para curar as pessoas certas. Permita que essa mensagem te inspire a recomeçar, a se libertar, a escolher a si mesma, mesmo que o mundo diga o contrário. E antes de ir, quero te pedir algo simples, mas importante. Inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários de onde você está assistindo. Suas palavras nos ajudam a continuar espalhando histórias que curam, despertam e transformam. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma história para se lembrar de que ainda vale a pena viver. E assim termina essa história. Não com um ponto final, mas com uma vírgula cheia de esperança. Porque a vida, diferente dos livros, nunca encerra no momento da dor. Ela continua, mesmo que lentamente, até que o amor volte a florescer entre as cinzas. Rosa sobreviveu, sim, mas mais do que isso, ela renasceu. E o bilhete que um dia salvou sua vida se transformou em um lembrete eterno de que o instinto de uma mãe nunca falha e que a coragem, quando nasce do amor, é indestrutível. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, sempre há um novo começo esperando depois da última lágrima. E talvez, assim como Rosa, você também esteja prestes a escrever o seu. Obrigada por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.